agora vamos conversar sobre um assunto sério com o nosso comentador Joaquim Canumbo, é ele que já é residente e hoje nos vem falar sobre a força do mercado informal em África. Joaquim, muito boa tarde e muito obrigada por estares connosco. Sabes que hoje é o dia da gratidão. É, hoje é o dia da gratidão e por isso também eu sou feliz e grato por mais um convite. Olha, muito bem. Boa tarde, telespectadores. Muito bem, Joaquim. Assunto sério, não é? O mercado informal em África tem um poder gigantesco. É, o mercado informal... informal... Fala da África, digamos que uma boa porcentagem é sustentada por práticas informais, não é? Exatamente. Olha, a nível percentual, portanto, segundo dados da OCDE e da União Africana, 60% da população africana trabalha no mercado informal. Portanto, mercado informal, ou seja, economia informal, né, que é formada por trabalhadores informais, né, que são, aqui já a nível de conceito, né, o conjunto de pessoas que pratica uma atividade econômica, mas que não está registada, né? Não tem número de contribuinte, né? Não paga segurança social e também não paga imposto nenhum. Porque nenhum, claro. Ou seja, não é uma atividade oficial. Não... Exatamente. Não tem um NIF, não paga segurança social. Portanto, e é um mercado informal do ponto de vista legal, né? Porque não tem NIF, não paga segurança social. E também do ponto de vista estrutural, quando vemos as condições de trabalho em que as pessoas funcionam, né? Por exemplo, as praças, os mercados. As feiras não digo tanto, né? Porque são mais organizadas, mas... A nível estrutural, quando as pessoas trabalham em condições, desumanas também, né? Portanto, sim. O que vemos muitas das vezes nos mercados africanos, né? Vemos em Cabo Verde, em Senegal, em Angola. E, por acaso, eu não sei se irá passar aqui algumas imagens para podermos mostrar ao telespectador mais ou menos qual é o conceito de mercado informal que estamos aqui a falar. Então temos imagens hoje. Antes de passarmos para as imagens, vamos passar para a diferença entre o mercado informal e o formal, que eu acho que é importante também explicar isso. Exatamente, portanto, ou seja, a economia, né, que é a sociedade, nós economistas chamamos de sociedade de economia. Né? A economia que é formada por agentes econômicos, que são quem compra, quem vende e quem investe, quem reinveste, são empresas, famílias e também o próprio Estado. Portanto, o mercado informal é o conjunto de pessoas, né, que praticam atividade econômica, empresários e não só, em nome individual ou coletivo, mas que participam das contribuições fiscais, né, que pagam imposto para o trabalho, pagam a segurança social dos trabalhadores. E o mercado informal são aquelas pessoas que trabalham por conta própria, por conta de outra, mas que não pagam nem segurança social, ou seja, alguns pagam taxas, né, por aluguer de um espaço, geralmente nas praças, nos mercados há taxas, mas as taxas são diferentes de impostos, porque as taxas são para a manutenção daquele espaço em que você trabalha, por isso é que só paga taxa quem usufrui desse bem. E paga imposto todo consumidor, todo vendedor. Portanto, esta é uma imagem, não é, de mercado informal em Cabo Verde. Claramente que é bem organizado. Aí organizado e veremos as outras que se calhar estão... Bem limpinho, não, tudo como manda a lei. Cabo Verde, a nível de organização, não sei se é por causa também do número de habitantes, né, que também é reduzido, são quase 500 mil, né, quase 1 milhão de habitantes. Também é pouca gente, ou seja, onde há pouca gente também é mais... fácil organizar gerir e administrar, também, digamos, é verdade. Mas essas são as grandes diferenças entre o mercado informal e o formal. E o que nos deve preocupar é que grande parte da população africana, não é, do África enquanto um todo, portanto, trabalha para o mercado informal. E outro dado que me amedronta enquanto economista, também enquanto uma pessoa ligada à filantropia e ao bem-estar dos outros, é que 90% do medicamento que a África consome é importado. E grande parte desse medicamento vai parar para os mercados informais. Né? Nós sabemos também que hoje, por exemplo, com a questão da Covid-19, muitas clínicas, muitos hospitais não têm medicamentos e muitos mesmo são obrigados a recorrer aos mercados informais, às praças, para buscar medicamentos para dar sustento à saúde das pessoas. E nós sabemos em que condições, não é, esses medicamentos são vendidos, né? São expostos, exatamente. É verdade. Mas estamos aqui a ver uma imagem do Senegal, falamos do mercado organizado, que eu acredito ser um mercado formal, não é? A imagem que sim, eu estava a dizer, o mercado formal é visto de forma estrutural e legal, né? Portanto, mas não deixa, mesmo que esteja estruturado, não deixa de ser ilegal. Sim. Ou seja, não deixa de ser, não é ilegal, não deixa de ser informal. Informal, sim. Exatamente. E aqui é claramente uma imagem de um mercado ilegal e informal. Este é o mercado do ponto ilegal e informal. E outra preocupação é que, pronto, os mercados informais em África, não é, surgem, crescem à vista de todos, né? À vista dos cidadãos, à vista dos políticos, à vista dos empresários. Portanto, todos nós sabemos dessa existência, mas pouco ou nada fazemos, né? Eu acho que era importante levarmos as questões dos mercados informais a um debate político, não é? levar às assembleias. Já agora, quem é deputado e está a assistir, tanto tem aqui um projeto de lei para amadurecer e apresentar, né?
Também os académicos, as universidades levarem projetos, administrações locais, apresentar formas de melhorar condições de vida trabalho, né? Porque aqui eu queria, por exemplo, apresentar as vantagens de mercados informais, por exemplo, né? São bem-vindos também porque promovem a coesão social, ou seja, as famílias, pelo menos, têm forma de sobrevivência, de viver, né? Porque ali cada um busca seu pão. Eu, Joaquim Kanumba, sou fruto de uma senhora que trabalhou no mercado informal, portanto, a minha formação básica foi sustentada por meio desses mercados, portanto, são bem-vindos nessa perspectiva. E também, claro, né, tem algumas desvantagens, como, por exemplo, os mercados informais geralmente aliciam as crianças ao dinheiro fácil, né? Porque a criança fica a pensar, se eu for à praça, porque a praça é um local onde você, queiras ou não, consegues dinheiro fácil. É na hora, né? É imediato. Sim, eu chego ali... Vendes um produto e... E também uma criança chega ali e ajuda uma criança a colocar a banheira na cabeça, qualquer atividade que se faz no mercado informal, não é? As pessoas conseguem logo dinheiro. Também alicia as crianças para ali. Depois, expõe as famílias ao risco de serem assaltadas. Por exemplo, no caso de Luanda, há mulheres quinglas, né? Aquelas mulheres que trocam dinheiro na rua. Aquilo também é um mercado informal. Essas senhoras estão expostas ao risco, né? De serem assaltadas, de vida mesmo também. As próprias crianças riscos de serem estupradas, de serem sequestradas, não é? Que infelizmente é uma prática que vai se alastrando em Angola nos últimos anos. É uma coisa incrível o número de crianças que desaparecem. Aliás, os mercados são tão grandes que as crianças entram por ali e depois perdem-se. É verdade. Então também é fácil serem aliciadas e roubadas, digamos assim. E o que é que causa, o que é que motiva esta criação e dinamização? Porque estamos a falar de 60% do mercado de trabalho em África é informal. O que é que causa este fenómeno, Joaquim? Há vários fenómenos. O princípio, para a África, a guerra é o primeiro fator, né? Porque as guerras trazem desestabilidade social, né? As famílias desestruturam-se. Portanto, as guerras são o primeiro problema, são as principais causas dos mercados informais em África. Segundo, é a inexistência de meios de transporte. Por exemplo, existe um local onde se produz o alimento, a comida e as coisas. Existe um local onde se consome. Geralmente no interior onde se produz e na cidade onde se consome. Quando não há um corredor que liga, que se busca alimentação no interior para a cidade, também o que acontece? Lá onde se produz, criam-se pequenas praças. As pessoas vão vendendo lá onde estão. Quando as famílias vão vendendo as coisas que produzem lá onde estão, vão criando pequenos grupos de pequenos mercados. Portanto, a inexistência de meios de transporte também é uma das causas dos mercados informais. Depois também é o congelamento do sistema fiscal, né? Os nossos ministros das Finanças, infelizmente, são muito dos gabinetes. Está mais do que na hora de tirarem o fato, colocar o colete, ir para a rua e começar a registrar os feirantes, né? Porque é uma forma também de recolha de fundos, né, para apoio das despesas do Estado também. Tanto o próprio Ministério do Trabalho, Inserção Social, né, também tem esse trabalho de ir para a rua, saber das pessoas que vendem, registá-las por pressão social, porque essas famílias estão expostas ao risco, né? Portanto, eu, se não for trabalhar hoje, não como. Se eu estiver doente, portanto, não terei como depois sobreviver. Portanto, essas famílias, inscrevendo-as na segurança social, né? Essas famílias, inscrevendo o sistema de justiça, estão controladas pelo Estado. Portanto, não estão tão vulneráveis assim à pobreza, porque o mercado informal expõe as pessoas ao risco de pobreza. Portanto, você, enquanto vives, tem que trabalhar todos os dias. Se parares um dia, portanto, também deixas de comer e também de se alimentar. Por isso é que os feirantes, os zungueiros, assim se pode chamar também, não têm férias, né? Não sabem o que são férias, né? Pois, porque... não gozam de nenhum benefício que possa regularizar a sua atividade laboral. Mas uma coisa, Joaquim, tocaste no ponto que eu gosto muito, que é os nossos dirigentes, né, os nossos políticos e os ministérios competentes. Pelo que eu percebi, isto acaba até por ser uma vantagem para eles, não é? Estamos a falar de 60% do mercado informal, ou seja, a autogestão, não é? Sim. Não notas isso? Que é uma forma também do, ok, pelo menos não tenho que me preocupar com essa parte? Sim. Não é quase que é uma vantagem deixar, ok, vocês organizem-se aí. Exatamente, organizam-se. Porque é sim uma vantagem para o Estado, mas é uma vantagem negativa por quê? Porque quando você não paga os impostos, você não tem por que reclamar de mim. Claro. Você vende na praça, vende no mercado, em aquelas condições, próximo de lixo, próximo de formiga, próximo de moscas, e não pode reclamar porque você não paga impostos. Ou seja, o Estado resolve os problemas das famílias por meio de contribuições fiscais, ok? Portanto, quem não paga impostos não tem nada que me cobrar
sobre soluções sobre soluções sobre mercados informais, por exemplo, né? Portanto, aí o Estado descansa porque vemos em sociedades mais organizadas, as famílias, as pessoas aqui em Portugal, por exemplo, estão toda hora a fazer manifestações, discutem com polícias, sabem que pagam o salário dos polícias, sabem que fazem coisas para o Estado. Lá onde as famílias não contribuem para o Estado, também o Estado diz que não tem nada que reclamar e ficam quase que inibidos dessa atividade. Eu também acho que por isso... Mas isso é injusto para quem paga imposto, não é? Pá, o Tu Estado... pensas assim, ok, eu tenho a minha situação legal. Certo. Tenho uma empresa, é legal, eu desconto, pago ordenados, tenho contratos, pago a minha contribuição, mas depois estamos todos a usufruir daquele bem, não é, para o qual nós pagamos. Segurança pública, por exemplo, vamos para os polícias, que foi onde tu tocaste. Sim. A polícia é a segurança pública para o povo todo, não é? Exato. Então, às vezes, quando me falta, como já houve muitas dessas situações, quando me falta esta segurança, não é, porque o polícia se calhar esteve num bairro onde é quase todo ele construído informal, é um pouco injusto para quem realmente faz essa contribuição ao Estado, não é, que é o mercado formal. Eu acho que há uma disparidade aqui muito grande. Sim. E é uma injustiça por parte de quem contribui, quem tem a situação toda em dia. Exatamente. O Estado aqui peca duas vezes. Primeiro que cria disparidade entre quem contribui para a despesa do Estado e não usufrui da contribuição. Sim. E também não cobra aquelas pessoas porque também não quer que depois seja cobrado. É um Estado a fugir das suas responsabilidades, claro, né? Para ele é vantajoso, mas também é um Estado a fugir. É um Estado, vai lá, incompetente, assim que podemos chamar. Não é? É mesmo. Portanto, e depois chega a ser duas vezes incompetente. Por quê? Porque as praças são como os hospitais e as escolas. Têm que estar próximas das sociedades, das localidades. O que acontece nos nossos países? Os mercados são construídos a 100 km de distância das comunidades. Portanto, se uma praça, um mercado está a 100 km da minha casa, eu não vou para lá, vou vender logo à minha porta. Claro. Por isso que depois nos bairros vão surgindo pequenos mercados, porque as famílias não têm forças de irem para os lugares onde os mercados são construídos. Portanto, o Estado vai pecando desde políticas fiscais, desde políticas urbanísticas, desde fugindo também dessas pequenas responsabilidades, não é? Exatamente, como a Nádia muito bem disse, exatamente. Tem que mudar, não é? Esta mudança, de onde é que pode partir? Porque nós temos que concluir sempre com uma solução. E ainda bem que tu vens sempre aqui dar este contributo urgente e necessário. Exato. Eu sinto que eu tenho de vir aqui para apresentar a situação, como é que é, e depois apresentar possíveis soluções. Claro, as soluções são discutíveis, né? Todos os cérebros são chamados, por isso é que eu disse que era importante levarmos essas discussões, por exemplo, ao debate político, à Assembleia. Os estudantes, universidades têm que produzir conteúdo, produzir matéria para essas soluções. E uma das soluções que eu trago aqui é: temos que estar dispostos a gastar dinheiro para o bem-estar da sociedade. Ou seja, as nossas cidades foram mal construídas, não é? Se olhamos para elas e depois adotamos políticas de realojamentos menos viáveis, o que acontece? Constroem-se novas cidades. Quando se constrói nova cidade, o que acontece? As pessoas de classe média vão para aquelas cidades. Os pobres continuam naqueles bairros de barracas, não é? Claro. O que devia existir é uma realocação das pessoas. Saem dali e depois voltam para aqueles lugares, ok? Primeiro é isso. Porque muitas delas estabeleceram-se aí, por exemplo, falando um caso concreto, como foi a deslocação das pessoas que viviam ali na Praia do Bispo. Aquelas pessoas tinham uma vida montada ali, viviam da pesca, da venda informal da alimentação, de repente foram postas lá no Quilamba, não é? Tu não tens mar no Quilamba. Não tem condições de sobrevivência. Pois, não basta é olhar o problema num todo, não é? Exatamente. Ok, vão sair daqui, as crianças vão estudar aonde, temos um hospital aqui perto, e a nível de emprego, o que é que essas pessoas vão passar a fazer? Depois reclamavam que tinham grelhadores nas varandas e motas nas varandas dos apartamentos. Exato. Estamos-nos a rir, mas... Sim, mas o que acontece? Como estava a dizer, temos de estar dispostos a gastar dinheiro para o bem-estar das pessoas. Depois também, como eu disse no princípio, né, os Ministérios da Justiça, das Finanças, do Trabalho, têm que ir à rua registrar as pessoas. Portanto, se quisermos manter os mercados informais, temos que legislar
criar grupos como sindicatos para essas pessoas, porque as famílias estão desprotegidas, ninguém as defende. Depois eu penso também era importante criar centros de comércio, ou seja, em cada município tem que haver um local onde se sabe que ali é um centro de comércio, onde alguns vendem, outros compram. E os centros de comércio criam também outros serviços, não é? Criam depois postos policiais, criam postos de bombeiros, postos de saúde, ou seja, centros de comércio, né? Por exemplo, se eu vou para uma capital, sei que existe um centro comercial, né? Aqui vamos falar de shopping, mas não podíamos criar algum em função da nossa realidade. Claro. Mas queria chamar-se de centro de comércio, onde todos que lá funcionam estão digamos, legalizados, fiscalmente legalizados, pagam seguro social, pagam seus impostos e que mesmo estando doentes também podem receber alguma coisa. E depois o Estado também, por meio da lei, criar um tempo de carência, ou seja, temos 5 anos para legalizar todas as pessoas. Fim desses 5 anos, ninguém pode realizar atividade econômica, comercial, sem estar legalizado. Primeiro, fazer o futebol de campo, ir ao campo. Se o Ministério das Finanças está muito no gabinete, tem que ir para a rua. Isso eu digo todos os países de Cabo Verde, de Moçambique, de Angola, da Guiné-Bissau, portanto... O problema é conjuntural. Depois, é neste âmbito que os bancos depois entram também. Quando os comerciantes, porque esses são empresários, em nome individual, embora não registrados, né? Mas quando esses empresários estão legalizados, registrados, os bancos também entram. Quando as cidades são construídas por desses mercados, os comerciantes, os feirantes ganham morada, os bancos logo entram ali para poder financiar as pessoas, porque já há garantias, já há segurança de prestar dinheiro a um feirante, porque esses feirantes não têm direito a financiamento bancário. Claro. Porque um bancário, né, não vai dar dinheiro a quem não sabe onde mora. Não há nada. Não há nada para vai cobrar como? Exatamente. Portanto, é uma forma de dinamizar a economia e ganham os dois lados. Ganha o Estado, que vai cada vez mais arrecadar receitas fiscais, e ganha as famílias que trabalham com mais conforto. Segurança, depois, garantia, não é? Exatamente. Depois também ganha um pouco o partido que está a governar, porque os partidos existem por meio de resultados, né? Quanto mais bons resultados você tem na vida das pessoas, mais o povo anos vota, simpatiza, não é? E mais te querem manter lá. Exatamente. Uau, não é? Que novidade! É verdade, Joaquim, é verdade. Mas olha, o nosso tempo acabou mesmo, esgotou. Não sei se que pena, mas o mais essencial ficou mais essencial. Sim, portanto, acho que cada um de nós porque apresentei, eu acho que quem nos está a assistir sabe que tem uma responsabilidade, portanto, tem sempre que fazer. Eu queria, não sei se tem mais um minuto. Não temos. Não temos um minuto, mas... Querias que mandar um beijinho? Queria sim, mandar um beijinho à minha mãe, Dona Francisca Daniel. Ponto. Eu sou fruto do mercado informal, portanto, formei-me, aprendi inglês, falo inglês fluente, graças à minha mãe, que foi zungueira. Portanto, mercados informais tem também essa vantagem, né, de formar jovens, portanto... Para a senhora Francisca Daniel, um beijinho. Dona Francisca, sim, senhora. Joaquim, tchau. Beijinho, obrigada. Percebemos, sim, senhora, que o mercado informal é um mal necessário, mas precisa de ser regularizado. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Agora vamos para o intervalo, beber uma aguinha, um cafezinho, voltamos já a seguir.